Então nós vamos falar agora, né, da cadeia hereditária. A cadeia hereditária, o que eu quero dizer para vocês? Nós herdamos características fisiológicas, hábitos educacionais e vivemos experiências próprias. Nós chamamos isso de vida. Então o que você tem que entender é que essa história é toda sistêmica. Tem coisas que estão aí no seu inconsciente ou na sua memória que estão viajando na sua família há gerações. Então você herda as características, o temperamento, a sua aparência física, né? Existem hábitos educacionais que vão viajando dentro da mesma família, que nós chamamos isso de modelos mentais, e você também tem as próprias experiências de vidas que você foi tendo, e isso foi criando o que a gente chama de vida. Esse é o processo normal. O importante é que tudo isso agora fique para trás. E que você transforme isso de uma ruminação improdutiva para uma atitude autoprodutiva. Isso é virar o banco no trem na vida. Bom, vire o banco e decida viajar olhando para frente. Essa é a minha sugestão. Por quê? Porque no passado o que está feito, a causa é imutável, existem efeitos que também são imutáveis, em contrapartida tem efeitos mutáveis. Esses efeitos mutáveis, eles já estão no presente, de duas formas. Efeito latente, eles estão aí em você e você não percebeu, eles estão latente, dormindo, ou através de efeito manifesto. Você está sofrendo agora os efeitos de coisas do passado, o que não te impede de mudar. Então, esse é o grande presente. Vamos virar o banco e vamos viajar olhando para frente. Por isso, precisamos estar autoconsciente o tempo inteiro. Primeira coisa, mais importante para virar o banco: não existem culpados. Nossas emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos são resultados da nossa cadeia hereditária e experiências que adquirimos. Muitas vezes, no metapensamento, você vai descobrir, não sou eu que penso assim. Às vezes, na metaconsciência, você vai tomar consciência que você nem tinha consciência disso. Isso aí, o que eu quero te dizer é que não tem culpado. Às vezes, lembra que eu falei no começo, quando eu estava falando do trem da vida e da cordilheira, que eu falo que o MID ele tem uma característica, e principalmente aqui no MID Paz, de despertar dois sentimentos em você. O primeiro é revolta. Como eu fui fazer isso com meus filhos? Como eu passei isso adiante? Você passou porque você está dentro de um processo chamado vida, cadeia hereditária. Então, revolta. A raiva que você tem de ter herdado coisas que te fazem sofrer. E culpa é quando você percebe que você deu sequência à cadeia hereditária. Você começa a olhar para os teus filhos e percebe que muitas coisas que você criticava na educação que você recebeu, muita coisa que você criticava nas relações dos seus pais, você faz a mesma coisa. Então te gera culpa. Então, esquece tudo isso, vira o banco e vamos trabalhar o presente. Nós estabelecemos nossas relações interpessoais com base no que nós acreditamos. Esta é a importância de se definir a sua matriz de valor. Principalmente com base em nossos valores, mesmo aqueles que são intrínsecos à nossa personalidade, sequer sabemos que valoramos. No início do MID, Paz, eu fiz um desafio para você. Eu falei que isso acontece comigo demais nas escolas. Muitos pais falam para mim: eu passo excelentes valores para os meus filhos. Eu falo: é mesmo? Quais? Como quais? Ué, você acabou de falar que passa excelentes valores. Quais são os seus valores? Você consegue montar uma matriz de valor? E mais importante, quais os valores? O que está por trás dos valores e como você transfere esses valores? Então, as relações, a inteligência interpessoal é ela que opera e monitora a sua matriz de valor. Como eu falei, ela é a inteligência reveladora. Ela é a inteligência que analisa. É por isso que eu falei que eu nunca acredito no fim da escola.
Eu acredito, o fim da escola seria uma convulsão social. Aonde as nossas crianças vão poder expor as suas deficiências socioemocionais? Na escola. Nos 3 primeiros setênios, de 0 a 21 anos, a escola é o grande lugar, é o microcosmo dele, né? Então, é lá que os valores e a falta de, ou um desvio de personalidade, de caráter, vai se manifestar. Então, a escola tem um papel fundamental na estruturação da sua personalidade e do seu caráter. Não perca tempo vivendo a expectativa dos outros, seja por crença, ideologia, dogmas, alguns acreditam em karma ou qualquer outra forma de expectativa. Na verdade, a cadeia hereditária te faz isso. A cadeia hereditária, ela impregna a vida da gente de expectativas. Eu quero que você viva assim, eu como pai, porque eu tenho essa crença. Eu quero que você acredite nisso, porque eu tenho essa ideologia. Eu quero que você atue assim porque eu tenho esse dogma. Eu quero que você encare esse tombo como uma coisa normal, que você nem precisa lutar para levantar, porque esse é teu karma. Isso são expectativas que as gerações anteriores depositaram. E sabe onde elas estão? No seu inconsciente. Então, não viva sob as expectativas dos outros. A melhor forma que eu descobri de virar o banco e viajar no trem da vida olhando para frente foi conhecer os 4 sofrimentos universais. Os 4 sofrimentos universais, eles formam a base inicial filosófica do Oriente. Todo o Oriente, todo o pensamento, independente de país, começa neste pensamento aqui. E ele é realmente um divisor de águas na minha vida. Os 4 sofrimentos universais. E quais são os 4 sofrimentos universais? Nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Eu não sei quem você é, eu não sei a formação acadêmica, eu não sei quanto você tem na conta do banco, eu não sei se você tem curso superior ou quantos cursos você tem. Não me interessa quem você é. Não sei se eu estou falando aqui para o presidente dos Estados Unidos ou se eu estou falando para uma pessoa extremamente humilde. Nenhum de vocês irão escapar dos 4 sofrimentos universais. Então nós nascemos, vamos ter que passar por esse processo todo de mudança. Já estamos envelhecendo, você começa a envelhecer todos os dias, no seu primeiro dia de vida, você começou a envelhecer 86.400 segundos por dia. E uma hora a gente vai adoecer e morrer. Então, o que vale a pena é focar o trem da vida, olhando para frente. Gente, vou repetir, a felicidade não está na chegada. Neste trem da vida, você sonha com uma determinada estação. Pode ser que você não chegue nela. Não é melhor apreciar a viagem hoje? Porque você está envelhecendo todos os dias. Então, o que é a cadeia hereditária? Eu vou fazer um desenho, um overview da sua vida. Você foi uma criança, né? Você cresceu, você teve uma infância, uma adolescência, você conheceu alguém. Este alguém, você pode, provavelmente, você está fazendo o MID pais, você tem uma relação e você foi uma mãe ou um pai. Então, a história da cadeia hereditária é isso. Este bebê que está brincando com tinta, ele nasceu com HD em branco. Esse bebezinho que está sendo beijado, o HD dele ainda está em branco. Quando chegar na idade aí da tinta, ele já está bem modelado. Quando chegar na adolescência, está completamente... aos 14 anos tem a virada da chave. Então, a sua cadeia hereditária inicialmente é o seguinte: você era este bebê que estava pintando aí, você herdou da sua cadeia hereditária a parte física e uma série de hábitos e modelos da mente, você casou e agora você tem um filho e agora você vai ter que criar essa criança. O que você não sabe
é que o processo vai se repetir. Agora eu estou usando o slide que acabou. Você foi mãe. Agora é você, não é mais o bebê. Não é você que está brincando com a tinta. Agora você é a mãe. Ou você é o pai. E você trouxe todas a carga genética. Você trouxe todos os hábitos educacionais, os modelos mentais, e você trouxe para cá todas as suas verdades. A sua personalidade, seu caráter está aqui, ó, como mãe. Antes estava ali como bebê, como adolescente, como casal, agora está como mãe. Você, a chance de você repetir é de 99%. Você vai passar tudo para frente, fora as experiências de vida que você adquiriu. Bom, eu não sei que idade tem seu filho, você pode ter a sorte de estar acessando o conteúdo da aprendizagem socioemocional com seu bebezinho com HD em branco. Você pode ter tido a sorte que eu tive de começar a trabalhar a aprendizagem socioemocional nos meus filhos enquanto eles estavam com menos de 9 anos. Depois, você tem uma janela complicada. Você tem a janela mágica, que eu falo, que é de 9 a 13. Aos 14, agora nós temos um problema. Porque, como eu falei para você, aos 14 anos vai ter uma virada de chave. Agora a criança pensa com a mente dela. O adolescente, ele raciocina como você, mas ele não tem linguagem. Mas ele acredita que tem. Até porque hoje ele acessa muita informação. Bom, você está criando uma relação com o futuro adulto, que é teu filho. Então, quando eu perguntei por que nós estamos aqui, você pode ser a mãe, casada ou separada, que está beijando aquele bebê. Você agora pode estar tendo o desafio de formar uma criança até os 13 anos. Você pode estar passando pelo pior dos desafios, ter um filho adolescente, onde você e nem ele tem conhecimento de habilidades socioemocionais. Não existiu aprendizagem socioemocional na sua vida. Bom, outra opção, os seus filhos já são adultos e você descobriu que não criou relações com eles. É possível criar? É, desde que eles queiram. A partir dos 14 anos, a relação interpessoal, a inteligência interpessoal, é para te ensinar a reverter o processo e criar uma relação. Não necessariamente vai dar certo. Por quê? Porque uma relação depende de duas pessoas. O outro lado pode não querer mais. Mas isso também vira o trem e segue. Bom, assim, você também agora pode ser um avô, né? Que você agora está aqui por quê? Porque você quer rever as suas relações interpessoais com seus filhos e você quer fazer diferença para os seus netos. Fora que você pode estar numa busca pessoal. E agora você, como avó, de repente está aqui para corrigir toda a confusão da cadeia hereditária que você descobriu que fez com os filhos. Tudo isso faz parte do MIT Paz e isso é a cadeia hereditária, né? Então, imagina que esse bebê, ele veio, né, de um pai e de uma mãe, e esse pai e essa mãe têm uma história. A hora que você parar de enxergar as pessoas como indivíduo e entender que um indivíduo, na verdade, é um sistema, e que esse sistema tem uma carga genética, tem modelos da mente, tem hábitos educacionais, e até aqui, ó, estava tudo bem. Aí o bebê nasceu. Quando o bebê nasceu, essa moça de baixo, que está com a caneta na boca, quando ela estava saindo com esse cara que está do lado, tomando ali a caneca de chá dele, eles nunca tinham pensado em ser pais. Agora tem um bebê. O que vai vir na mente dessa moça? Né? O que significa ser mãe? E aí, na verdade, gente, quem criou esse filho, quem gerou foram dois sistemas. Agora vai haver uma fusão de modelos mentais, hábitos educacionais, choques de personalidade. E por que ninguém percebeu isso antes? Porque não tinha quem provoca.
Nenhum modelo na sua mente, nenhuma automatização, nenhuma simplificação que eu chamo de modelo mental vai se manifestar se ela não for provocada. Bom, então, essa moça, ela tem uma história da família dela. E às vezes o rapaz tem uma história de uma família complicada. Só para vocês terem uma ideia, existe um estudo, 65% das pessoas divorciadas são filhos de pessoas divorciadas. Então você imagina que essa moça da caneta vem de uma família que tem uma forma de estruturar. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Que deu certo, vamos dizer. E às vezes nem deu certo. Tá junto e não quer dizer que deu certo. O rapaz veio de uma família extremamente complexa, que teve N separações, N conflitos. A mente do que é ser mãe, do que é ter uma família de um, é completamente diferente do outro. E isso veio do sistema anterior. Então, no slide anterior, eu te mostrei que a mulher é um sistema, o cara é um sistema, e eles vieram de outros dois sistemas. E é isso que nós chamamos de cadeia hereditária. Bom, então eu tenho por isso que eu falo, vira o banco, não tem solução, isso é a vida. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você fizesse uma reflexão, se possível, por escrita. Eu queria que você colocasse num papel a seguinte resposta. Eu estou fazendo só uma conjectura. A morte apareceu para você hoje. A morte, aquela morte ali de preta com a foice na mão, falou, eu vim aqui, chegou o seu dia. Mas você foi uma pessoa bacana. Eu vou te dar mais 24 horas de vida. Eu vou te dar uma oportunidade de você responder uma pergunta. Que diferença que você fez com a sua vida? Se você tivesse que responder essa pergunta agora, o que você deixaria? Você está indo embora amanhã, daqui 24 horas. Qual a diferença que você fez com a sua vida? Então, mude a sua mente. Olha para frente. O que passou, gente, o que passou, passou. Isso tudo vem da cadeia hereditária. Todo dia você deixa para trás 86.400 oportunidades de recomeçar. São os 86.400 segundos que você ganha de presente todos os dias para você gerar causas positivas. Então existe um estudo da mente, que é o estudo que eu mais respeito, que eu me baseei muito, que o estudo chama Mentes que Mudam. Coincidentemente do Gardner, né? O Gardner, como você lembra, é o autor da teoria das múltiplas inteligências. É o mesmo autor. Ele passa no século XXI a fazer um estudo interessante. Qual foi o estudo que ele fez? Sobre a mente. Então, até o final do século XX, Gardner dedicou muito tempo às múltiplas inteligências. No século XXI, ele dedicou a carreira inteira à mente. Vamos entender por quê? Olha a frase dele. O fenômeno da mudança de mente é um dos menos examinados. E eu afirmaria que um dos menos compreendidos das experiências humanas. Então, Gardner escreve uma teoria que chama Mentes que Mudam, que aliás é um livro, que se tornou um livro que eu recomendo muito. Mentes que Mudam é uma teoria desenvolvida por ele, né? Gardner é psicólogo, filósofo e professor da Universidade de Harvard. Por que Gardner decide estudar a mente se ele estava estudando inteligência? Porque quando ele olha a tradução de inteligência, você já viu esse slide, eu estou trazendo só para você revê-lo. A inteligência é um potencial biopsicológico. O que é biopsicológico? Uma relação do cérebro e da mente. Até 1984, se conhecia pouco do cérebro e mente era uma pauta oriental. Ninguém se falava em mente na ciência, muito menos na ciência cognitiva. Quando o Gardner publica isso, ele traz tanto é que ele criou um alvoroço. Eu já falei que a teoria das múltiplas inteligências não foi bem recebida pela psicologia. Aliás, ela foi ignorada. Quem percebeu a importância dela foi a pedagogia. Então,
A inteligência é um potencial biopsicológico, relação de cérebro e da mente, para desenvolver a capacidade de resolver problemas e elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais, né, ou comunitários. Bom, nesse trabalho, então Gardner resolve que ele já tinha feito o trabalho sobre inteligência e que ele deixou uma lacuna para explicar. Se inteligência é um potencial biopsicológico, ele falou, tá bom. As pessoas que concordavam falavam, bacana, Gardner, entendi, uma relação biopsicológica. Então, já que você falou que é uma relação do cérebro e da mente, por que você não explica o que é mente? E foi exatamente o que Gardner dedica a carreira dele. Gardner já deve estar muito perto de aposentar. Eu acredito que Gardner já tem mais de 80 anos, ou está muito perto. E ele decide, então, estudar mente. E ele, dentro do Mentes que Mudam, escreveu a teoria dos 7 R's. A teoria dos 7 R's, a teoria Mentes que Mudam, afirma que qualquer mudança que envolve a mente depende de 7 alavancas. Gente, isso aqui é muito importante para vocês com os filhos, tá? Variando conforme a personalidade de cada pessoa. Você não aciona a mente do seu filho da mesma forma. A frase mais clássica e mais óbvia para mim é a seguinte: eu dei a mesma educação para os meus 3 filhos. Saíram, cada um saiu de um jeito, óbvio. Se você cometeu o erro do sistema educacional. Você tem 3 filhos, são 3 perfis de inteligência diferentes, com 3 perfis de temperamentos diferentes. Eles não absorvem e processam as informações da mesma maneira. Se você deu a mesma educação para filhos diferentes, eu te garanto, você pode ter acertado muito com um e destruído o outro. E isso é comum, né? A gente não tinha essa informação. Então, essa teoria ela traz as 7 alavancas. É muito interessante porque você precisa conhecer qual alavanca. E isso vale para todas as relações humanas que você tem. Nós estamos falando da inteligência aqui, gente, interpessoal. Olha o título ali em cima. Nós estamos falando de inteligência, aprendizagem socioemocional, dentro da teoria das múltiplas inteligências. Nós estamos agora falando da inteligência interpessoal, dentro de empatia. Por quê? Porque cadeia hereditária e chegamos na teoria mente que muda. Olha como tudo é sistêmico no MIDI, tudo é conectado. Então, vai variar conforme a personalidade de cada pessoa, cada alavanca funciona. Então, a teoria dos 7 R's é onde aqui os 7 R's é o elo entre a teoria das múltiplas inteligências e a teoria das mentes que mudam. É exatamente a teoria dos 7 R's. Quando você estabelece uma relação interpessoal, e aí eu estou dizendo com seus filhos, com o cônjuge, com o amigo, com o sócio, você precisa considerar a visão pluralista, diversidade da mente. Você pode ter 3 filhos, você pode ter 3 mentes completamente diferentes, você pode ter 3 características humanas e você vai ter que estabelecer 3 relações interpessoais completamente diferentes. Aqui está um dos grandes erros da nossa educação. Nós estabelecemos uma relação interpessoal como se fosse uma coisa única. Bom, educar uma criança significa moldar ou remodelar a sua mente, formando ou ressignificando sua personalidade. Se me obrigassem a traduzir o MIDI em uma palavra, eu traduziria como ressignificar. A ideia é ressignificar. Por quê? Porque você está na cadeia hereditária. Olha a proposta ousada que eu estou te fazendo. Você faz parte de uma cadeia hereditária. A minha proposta no MIDI é que você quebre essa cadeia hereditária. E que nasça uma nova cadeia hereditária a partir de você. Se alguém um dia estiver estudando a história da sua família, eu estou falando daqui gerações para frente, vai falar, essa pessoa aqui aconteceu alguma coisa. Porque a nossa família era de um jeito até chegar nela. E depois dela, a nossa família mudou. Essa é a minha proposta para você. Para que a gente viva num mundo mais ligado à ética, à harmonia, ao respeito, à justiça, à solidariedade. Então, educar uma criança
Por que que eu botei esse vídeo? Gente, é literalmente fazer um bolo. A mente da criança é uma massa, é um HD em branco. Você vai ali preparar a farinha, a sua receita, que é da sua cadeia hereditária, não duvide. Você está preparando a receita que a sua tataravó preparou para sua avó, que preparou para sua bisavó, que preparou para sua avó, que preparou para sua mãe, que preparou para você. E vale para o pai. Então você está preparando, você está modelando a mente. Depois que levou para o forno, a mente está completamente rígida. Então, existem 7 alavancas para você acionar, acessar a mente de alguém. Eu estudei muito 7 R's com relação aos meus filhos. E eu cheguei à conclusão que existe uma lógica, existe uma sequência de R's para eu acessar o meu filho mais novo, e existe uma sequência de alavancas, e sempre elas funcionam em sequência, para eu acessar a mais velha. A teoria dos 7 R's fala o seguinte: a primeira é razão. Tem crianças, aliás, eu sugiro que todas, sempre é a primeira tentativa. Por quê? Nós fomos educados, e olha que isso gerou conflitos e pode estar na sua cadeia hereditária, que respeito é me respeita e cala a boca. Eu mandei você me escutar, eu não mandei você discutir. Então o primeiro R da razão acabou de ir embora. Você não vai criar algo na mente, você não vai modelar a mente da criança porque ela entendeu a razão. A razão é o gabarito. A razão é o gabarito e o gatilho. Olha, você vai, porque você tem que entender que você não tem preparo para passar desse gabarito. Então você vai trabalhar, quando você estabelece o gabarito, você trabalhou com a razão. Bom, tem crianças, tem adolescentes principalmente, e tem pessoas também, porque essas 7 R's você usa para a vida toda, que você precisa de uma pesquisa, de uma revisão. Tem pessoas que têm uma formação acadêmica ou acreditam em algo que você tem que provar que aquilo não é mais uma verdade, né? E a humanidade já passou por isso milhares de vezes, né? Há uma revisão. Lembra aquilo que você estudou, que era uma verdade absoluta? Por exemplo, que a personalidade não tem como mudar, que o caráter, uma vez construído, isso hoje é chamado na ciência cognitiva como pseudopsicologia, porque tudo pode ser mudado. Através da mente autoconsciente e das metaferramentas, você pode mudar a personalidade, sim. Você pode mudar o caráter. E mais, você pode manifestar a parte boa de todos os temperamentos, até os temperamentos que não são os seus principais. Bom, depois você tem a ressonância. Tem criança que você acessa ela, e pessoas também, pelo coração. É uma questão de sentimento. Aqui é uma decisão, é um aprendizado baseado em confiança. Você só vai acessar a ressonância se houver ressonância. Se aquela pessoa acreditar em você. Então há uma relação de confiança nesse R. Aqui entra ciência, recurso e recompensa. Você pode educar dizendo o seguinte: olha, eu se fosse você, eu faria isso, porque isso te gera isso. O problema é que a maioria dos pais transformou isso em barganha. Né? Existe aqui uma mesada, um iPad, existe uma viagem, se você ganhar aquilo, se você cumprir tal meta. Você está destruindo o processo do recurso e recompensa. Por quê? Porque você não deu uma razão, você não trabalhou uma ressonância. Você comprou aquela decisão, é diferente. O recurso e a recompensa ligada à ciência é o seguinte: o recurso para uma mudança emocional é uma sinapse. A recompensa é o cérebro acreditar. Por que eu tenho que criar uma sinapse? Você é que mandou eu criar uma sinapse. Então, por exemplo, eu tinha um aluno que uma das características dele era explodir com os filhos. Isso vinha de gerações. Isso estava no inconsciente dele. Aí ele falou: não quero mais fazer isso. O cérebro falou: legal, mas você, isso é o cérebro conversando com a mente.
há décadas atrás, mandou que eu criasse uma sinapse que toda vez que você estivesse chateado, era para você gritar. Agora você quer que eu pare tudo que eu estou fazendo para criar uma nova sinapse? É exatamente o que eu quero. O cérebro só vai acatar essa ordem se ele acreditar que isso existe uma recompensa real. Se o cérebro perceber que você está fazendo um mid-paz só para pegar mais conhecimento inerte, ou para construir uma lista que igual a que você constrói no dia 31 de dezembro, esquece. Ele não vai gerar recurso, não tem sinapse, sem sinapse não tem mudança. Depois você tem o resumo. Aqui é onde entram as múltiplas inteligências. Tem crianças que a gente fala PMI, perfil de múltipla inteligência. Tem crianças que são muito intrapessoais. É muito fácil desenvolver a autoconsciência nela. Tem crianças que não são. Tem crianças que são muito lógico-matemáticas. Elas vão se dar muito bem na escola, vão entender muito bem explicações. Tem criança que não nasceu com dom. Nada impede, como eu expliquei na teoria, de você desenvolver qualquer inteligência em qualquer idade. Mas você tem que entender que seu filho está criando uma criança que não tem dom para aquilo. Às vezes, a melhor forma de você abordar uma criança, esse é o que a teoria das múltiplas inteligências defende, e eu estou falando de inteligência interpessoal. Eu estou ajudando você a criar um elo interpessoal com seu filho. É você encontrar a alavanca dele, é o resumo. Ele às vezes é naturalista. Às vezes ele é espacial visual, musical. Tem uma porta. E segundo Gardner, em média, tem 2 inteligências que ele tem dom para chegar a nível prodígio muito rápido. Essas são as 2 portas para você aplicar as alavancas. Infelizmente, segundo os estudos, essa publicação, 95% das pessoas no mundo mudam a mente pelo 6º R, realidade. Elas precisam do sofrimento, da perda, elas precisam sofrer para acreditar que muda, infelizmente. E eu te pergunto, você tem 7 alavancas, você vai mesmo esperar a 6ª? Você vai esperar mesmo? Você vai continuar viajando, olhando para trás? Por exemplo, depois que o filho se torna adulto, que o pai descobre que não tem relação nenhuma com ele, aí o pai começa a correr atrás. Quem mudou a mente daquele pai que decidiu mudar? Não foi nada, foi a dor. A dor de ver que não conseguiu relação com os filhos. Fora os pais de adolescentes que perderam o controle. Né? E isso tudo é a realidade. A única alavanca contrária, a única alavanca negativa é a resistência. Você tem que lembrar que a natureza humana é resistente à mudança. Então, essas são as 7 alavancas, né? Então, você tem que estudar o perfil de inteligência do seu filho, use a razão, às vezes mostre para eles um embasamento científico por trás disso. Se seu filho for muito intrapessoal e ele tiver uma relação muito forte com você, só de você falar, ele vai sentir intuitivamente que você está certo. Mostre recurso e recompensa. É aqui que eu trabalho muito também o gabarito e o gatilho. Né? Não comprando e não premiando, é aqui que você deve recompensar o esforço. Você dá o recurso para que ele atinja uma meta. Às vezes ele não vai conseguir atingir. E ele não vai conseguir porque ele não tem dom para aquilo. Mas você deve mostrar para ele que vale a pena tentar. Porque a recompensa não é pela chegada. A recompensa é pela tentativa. Então, quando eu falei para vocês que um dos motivos da depressão da adolescência é o excesso de foco em resultado, está aqui nesse R. Recurso e recompensa. Os pais estão injetando recurso. Escola bilíngue, trilíngue, roubaram a infância dos filhos. Eu conheci um casal estes dias com os meninos com 7 anos, sem brincadeiras. Eles gastam o que os meus pais não gastaram na minha vida inteira até a universidade. Eu fiquei impressionado. Será que eles estão pensando em mandar os filhos fazer um intercâmbio ou fazer uma faculdade no exterior aos 9 anos? Porque a criança não tem infância. Então eles estão gerando recurso, mas eles querem a recompensa de volta. Eles depositam as expectativas da recompensa na frente e não sabem por que os filhos entram em depressão.
Porque às vezes a expectativa que você está depositando no seu filho é totalmente contrária ao perfil de inteligência dele. É contrário ao propósito de vida, é contrário ao que ele acredita. E você não deu direito a ele. E ele entra, então, pelo R, pelo quarto R, recurso e recompensa, muitos adolescentes estão deprimidos. Bom, segundo os estudos, o R mais utilizado pelo homem é a experiência, pagar para ver, a realidade. Então tem por isso que eu falei, no TCL, tolerância, compaixão, entrega, percebeu que a pessoa não está aberta, deixa ela quebrar a cara, deixa ela pagar para ver. Você tem a melhor universidade do mundo, te falando que 95% das pessoas optam em aprender pela realidade, é lamentável. E eu tento mostrar para os meus filhos, evite esse R, mas quer pular, pula. O importante é que você tem que estar do lado para ajudar. Porque ele pode pular e se afogar. Bom, quando cruzamos as teorias das múltiplas inteligências com a teoria das mentes que mudam, podemos usar as 7 alavancas, os 7 R's, para trabalhar 4 trilhas da depressão dos jovens e expressar as 5 chaves. Então aqui eu vou te mostrar um infográfico. Qual infográfico que eu vou te mostrar agora? Das 4 trilhas da depressão dos adolescentes. Então é importante você observar esse infográfico que eu vou mostrar agora. Eu falei várias vezes dessas 4 trilhas, mas agora eu vou te mostrar no formato do infográfico.